Olá, graças e paz, meus amados irmãos, e a todos que vão ouvir essa mensagem. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Hoje estarei trazendo uma palavra muito abençoada para nos trazermos uma reflexão e o que devemos fazer para agradar ao Senhor nosso Deus. Estarei falando do rei Nabucodonosor, um grande rei orgulhoso e também soberbo, que se transformou em um animal até reconhecer que só o Senhor é Deus. Meus amados, sente para ouvir essa grande história e essa palavra abençoada. A palavra de hoje se encontra em Daniel, no capítulo 4, no versículo 4 adiante, onde está escrito: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelasse a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores e os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela e o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que faz moradas nos seus ramos, mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais, que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passa sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor,
Quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A tua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e derrubem a árvore, mas deixe o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu Senhor. O Rei, o Senhor, será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim, como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então, bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém. Glórias a Deus.
Meus amados, essa história, ela é muito forte. Nós vimos aqui que o rei Nabucodonosor teve um sonho sobre você mesmo, sobre ele mesmo, mas ele não conseguia entender por causa do seu grande orgulho. Chamou ali vários homens para interpretar aquele sonho e eles não conseguiram, somente Daniel. Mas aquele rei, ainda por um momento, estava se vangloriando, e isso não agrada a Deus. Tudo que ele tinha por causa de Deus e não por causa de si mesmo. Mas ele achava que tudo que ele fez foi somente por força dos seus próprios braços. Deus o levou à ruína por causa do seu orgulho. Meus irmãos, o nosso orgulho nos leva à ruína. Às vezes, você está vivendo algo na sua vida por causa do seu orgulho. Um rei cujo o trono era de ouro se transformou em um animal. Por 7 anos ficou comendo capim, com pelos grandes e unhas grandes. Sofreu debaixo do sereno para poder reconhecer que só o Senhor é Deus. Chegou um momento que o seu entendimento veio à tona e ele entendeu que tudo quanto aconteceu na sua vida e tudo quanto ele fez foi o Senhor Deus que fez para ele. Ele reconheceu e o seu trono foi estabelecido de volta, mas para o seu trono ser estabelecido de volta, ele teve que sofrer na carne. O orgulho que ele tinha era muito grande e Deus é justo. Deus dá o trono a quem ele quer, ao grande ou ao pequeno. Essa palavra e essa história nos traz um entendimento que o orgulho corrompe o coração do homem, mas Deus o quebranta e o transforma em quem ele quer. Reflita sobre essa palavra. Será que você está sendo grato a Deus por tudo que você tem? Ou você está fazendo como Nabucodonosor? Eu tenho porque eu trabalhei, porque eu lutei e conquistei. Lógico, você tem o seu esforço, mas se Deus não pôr a mão, você não consegue fazer nada. Que essa palavra traga o discernimento e o despertar para a sua vida, para a sua alma, que ela venha fortalecer o seu espírito e que vocês venham sentir a presença de Deus todos os dias em suas vidas. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, o seu casamento e tudo que vocês têm. Que a presença de Deus, que o Espírito Santo do Senhor Jesus esteja consolando vocês neste momento. E que a palavra de Deus venha ser o seu foco principal. E lembre-se, pois basta ter fé. Amém? Glória a Deus.